Bem-vindos também ao Raio-X Sporting. Começamos pelos temas que vão marcar o programa de hoje. O guião de Rubén Amorim garantiu a 10ª vitória consecutiva na Liga Portuguesa num jogo cheio de contrariedades e repleto de casos de arbitragem. Em campo, o Sporting construiu o triunfo sólido. O jogo com o Gil Vicente vai ter análise completa neste Raio-X Sporting. Novamente com um quadro de muitas ausências, mas uma vez mais também com grande ambição. O Sporting enfrenta esta quarta-feira o Casa Pia com o objetivo de marcar presença nos quartos de final da Taça de Portugal. A atual temporada ainda vai a meio, mas já bateu todos os recordes de venda de merchandising da época passada. O Sporting anunciou o aumento exponencial no volume de vendas de produtos oficiais do clube, alavancados pelo sucesso desportivo, mas também pelas novas plataformas comerciais criadas em 2021. Temas que vão marcar o programa de hoje, que volta a contar com Miguel Braga e Manuel Fernandes. Estão aqui os dois comigo em estúdio. Boa noite a ambos e também com o João Olivença e o Pedro Azevedo, que hoje vão estar connosco a partir de casa, também os dois. Boa noite e bem-vindos a este Raio-X Sporting. E eu vou começar aqui pelo Miguel. Miguel, um Natal de novo com o Sporting na liderança do campeonato, uma liderança partilhada. É outra vez, ou será outra vez um Natal mais próspero? Boa noite. Acho que é um Natal melhor para todos os sportinguistas e acho que é comum a todos esta sensação que se gosta de ser líder e no Natal sabe bem, mas diria que sabe muito melhor em maio. Em maio se verá. Manuel, o Ugarte fez mais uma grande exibição com a camisola do Sporting, pelo menos em termos de intensidade, é um jogador que tem mostrado grande valia nesta equipa de Rubén Amorim. Ele, juntamente com o João Palhinha, nesta altura, pode-se considerar que são os dois melhores médios defensivos do futebol do Campeonato Português? Boa noite a todos. O Palhinha é, neste momento, o melhor jogador, tanto é que é titular da Seleção Nacional. E o Ugarte para lá caminha. O Ugarte é um jogador que demonstrou, nesta ausência de Palhinha, uma classe tremenda, com 20 anos, joga com uma personalidade e um à vontade extraordinário e, portanto, é um jogador em que o Sporting fez muito bem de contratá-lo. Foi uma grande aquisição para o futuro do Sporting. João Olivença, pergunta ainda a propósito deste Gil Vicente Sporting, se Paulinho, mesmo não tendo marcado, se ainda assim foi o jogador taticamente mais influente desta partida, até porque ele surge ali nos principais lances de ataque e nos golos, inclusive. Boa noite. Sim, Paulinho fez mais uma extraordinária exibição, como vou poder explicar mais à frente, não só a defender, mas também a atacar e a dar o golo, uma grande assistência para o Daniel Bragança fazer o primeiro golo desta época. E essa imagem que corre pelas redes sociais do Daniel a agradecer ao Paulinho é bem evidente da importância que o Paulinho tem na equipa do Sporting. Pedro Azevedo, o que é que este Gil Vicente Sporting nos disse neste fim de semana relativamente à importância do vídeo-árbitro para a verdade esportiva? Eu diria que este jogo foi uma verdadeira masterclass, não só sobre a importância que o VAR pode ter no jogo, mas também sobre as melhores práticas em termos da sua utilização. No caso, o VAR foi João Pinheiro, que salvou uma arbitragem que, não existindo VAR, teria sido desastrosa e com um impacto muito relevante no resultado final do jogo. Ora, e nós já vamos voltar a este Gil Vicente Sporting. Para já vamos olhar para o Casa Pia, que é o adversário dos Leões, já nesta quarta-feira. E olhamos para o treino de hoje, um treino em que Rubén Amorim voltou a não contar com 4 jogadores no relvado. A equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal voltou esta segunda-feira a treinar na Academia Cristiano Ronaldo. A formação orientada por Rubén Amorim prepara o jogo com o Casa Pia, na quarta-feira, em Pinamanique, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. O técnico leonino continua sem poder contar com Ruben Vinagre, Pedro Porro, Zuair Fedal e Giovane Cabral. Os 4 jogadores continuam lesionados e entregues ao departamento médico do clube. Esta terça-feira, os Leões voltam a treinar na academia, em Alcochete, às 10 da manhã, numa sessão de trabalho que vai decorrer à porta fechada. Ao 12:30, Rubén Amorim vai fazer a antevisão ao jogo com o Casa Pia,
numa conferência de imprensa que pode acompanhar em direto aqui na Sporting TV. O encontro com o Casa Pia está marcado para as 8h45 da noite desta quarta-feira. É o próximo desafio dos Leões e a propósito também deste jogo de quarta-feira, ouvimos já as palavras de Ruben Amorim, que na conferência de imprensa de rescaldo do Gil Vicente Sporting se referiu a esta partida e a este ciclo de jogos consecutivos para os Leões. Lembrou Ruben Amorim que o Sporting não pode facilitar, está obrigado a vencer porque senão fica de fora desta Taça de Portugal. A expectativa temos jogo quarta-feira, se perdemos estamos fora da Taça de Portugal. Se não ganharmos o próximo jogo com o Portimonense, poderemos estar fora do primeiro lugar, digamos assim, neste caso com o Futebol Clube do Porto, e o Sporting e o Benfica pode se aproximar da nossa equipa. Portanto, não há muito tempo para pensar que que estamos muito bem e que vai correr tudo bem, porque o ano passado correu, é levar isto como tem que ser levado. Miguel, como é que o Sporting encara este jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, em que é naturalmente favorito? Acho que tem que encarar com muita concentração. Os jogos da Taça têm sempre este desfecho onde as equipas teoricamente mais pequenas crescem porque sabem que têm aquela oportunidade de fazer história durante 90 minutos, ou seja, ao longo de um campeonato tudo se torna bastante mais difícil. Na Taça não, são 90 minutos e já vimos mais do que uma vez equipas teoricamente mais pequenas a ganhar equipas mais fortes, e costuma-se dizer inclusivamente que quando isso acontece que se faz Taça. Eu acho que o Ruben tem feito vários avisos e neste último jogo voltou a fazê-los, que a equipa tem que estar sempre com aquela concentração e com aquela intensidade que nos habituou, porque de facto, tendo essa intensidade, diria que as coisas tendem a correr bem para nós. Não tendo essa intensidade, o Sporting poderá passar por problemas, porque, como digo, o Casa Pia acredito que vai fazer tudo para vencer durante esses 90 minutos, e cabe ao Sporting, obviamente, como equipa mais forte, alegadamente, ou teoricamente mais forte, terá que dar essa resposta em campo. É naturalmente favorito, Manuel, o Sporting neste jogo com o Casa Pia. Casa Pia que está a fazer uma boa época e está nos lugares cimeiros da segunda Liga. Vem agora de uma derrota com o Rio Ave. Pode cair para o quarto lugar, porque nesta altura o Feirense está a vencer o Trofense e, portanto, se assim for, sobe ao terceiro lugar e o Casa Pia cai para o quarto lugar, mas ainda assim é uma equipa que está ali na luta e que tem muita qualidade. Se compararmos, por exemplo, não podemos comparar este jogo com o jogo que o Sporting fez com o Belenenses. Não é possível comparar, não é? São equipas completamente diferentes. Totalmente diferente. Vai ser um jogo muito mais complicado do que foi o jogo com o Belenenses. Agora, há uma coisa que o Sporting já está avisado, já perdemos uma vez com o Alverca, fomos eliminados com o Alverca. Os jogadores sabem que os jogos só se ganham quando... e aquilo que o Miguel disse muito bem, os jogadores não podem abrandar, os jogadores têm que encarar este jogo como um jogo de grau de dificuldade elevado. O Sporting, naturalmente, que é favorito, eu vi o jogo do Casa Pia, despertou-me a atenção, e vi o jogo do Casa Pia com o Rio Ave, e o Casa Pia teve algumas dificuldades, mas o Rio Ave também é uma excelente equipa. E tem uma equipa que tem jogador, aquele jogador que é o segundo melhor marcador da segunda Liga, tem qualidade. É uma equipa que tem avançados muito móveis. O Jota fez coisas de interessantes. E tem no ataque muita mobilidade e jogam como num sistema muito idêntico àquele que nós temos, em 3-4-3. Mas eu penso que o Sporting, independentemente de quem jogue, não sei se o Ruben possivelmente na defesa não tem muitas soluções, ainda agora com o castigo do Neto ainda foi menos uma solução, e portanto temos que ganhar, temos que seguir em frente. O Ruben sabe disso, os jogadores sabem disso, e o Sporting, independentemente da réplica que o adversário nos irá dar, as dificuldades que nos irá aparecer pela frente, mas temos que acreditar que vamos passar esta eliminatória e vamos passar aos quartos de final. E será um regresso de Ruben Amorim ao Casa Pia, emblema no qual iniciou a carreira de treinador, João Olivença. E para ti,
que acompanhas também de muito perto esta segunda Liga. Que avaliação é que se pode fazer do Casa Pia, partindo aqui também das palavras do Manuel Fernandes? Olha, eu concordo em absoluto com aquilo que o Manuel disse. O sistema é de facto muito idêntico àquele do Sporting, apesar de ter algumas dinâmicas diferentes. É uma equipa que tem um treinador que já esteve na Primeira Liga, nós não podemos esquecer isso. Já treinou o Feirense, portanto tem alguma experiência da Primeira Liga, já subiu inclusivamente equipas do Campeonato de Portugal à Segunda Liga e de Segunda Liga à Primeira, portanto é um treinador com alguma experiência também neste patamar. Depois tem alguns jogadores que já passaram pela Primeira Liga também, como o Ricardo Batista, como o Vasco Fernandes, como o Rodrigo Galo, como o Ângelo Neto, como o Nuno Borges, que também tive a oportunidade de trabalhar com o Nuno no passado. Tem os jogadores que já foram da formação do Sporting, como o Afonso Taira, que também tem muita qualidade e costuma jogar neste meio campo. Depois tem alguns jovens a despontar, como o Leandro Sanca, que também de vez em quando entra nos jogos, um jogador muito rápido na frente que pode desequilibrar. Portanto, é uma equipa que não é de todo uma equipa típica de segunda liga, é uma equipa que já tem aqui alguns jogadores com experiência de Primeira Liga e um treinador com experiência de Primeira Liga, e depois tem alguns jogadores também jovens que querem de alguma forma afirmar-se no panorama nacional, com qualidade, e depois com alguns jogadores estrangeiros, como este Xavier Goodwin, um avançado da equipa que veio da Bélgica, e também como o Zolotic, que também veio da mesma equipa da Bélgica, portanto da segunda Liga Belga. Portanto, são jogadores que querem obviamente afirmar, são jogadores jovens, misturado experiência com alguns destes jogadores, como eu referi, como o Rodrigo Galo, o Ângelo Neto, o Nuno Borges, jogadores com experiência, jogadores com qualidade, muita qualidade de sentido posicional e muita capacidade de enfrentar este tipo de jogos e que não tremem. Alguns eu conheço, não tremem de facto, trabalhei com eles, e sei que encaram os jogos com muita seriedade, e este é o jogo onde o Casa Pia vai querer mostrar, e é aqui que eles vão querer aparecer, obviamente, os mais jovens, porque obviamente querem dar um passo na sua carreira, e aqueles que têm experiência, porque obviamente querem firmar-se e mostrar que ainda têm capacidade para estar a este nível, a este patamar, e inclusive até jogar em alguns clubes de Primeira Liga, e há aqui jogadores claramente que identificam qualidade para jogar na Primeira Liga. E depois não esquecer que é uma equipa que, apesar de ter tido algumas derrotas, e vem de uma derrota com o Rio Ave e de uma derrota com o Estrela da Amadora, que são duas equipas que nós sabemos que são muito fortes, principalmente a equipa do Rio Ave, treinada pelo Luís Freire e sua equipa técnica. Eu tenho algum conhecimento também de alguns elementos e sei da seriedade com que eles encaram. Não é uma equipa, é uma das melhores equipas, aliás, desta segunda liga. Portanto, não foram resultados fáceis e obviamente podia ter calhado para qualquer um dos lados. Calhou a 2 derrotas para a equipa do Casa Pia, mas não deixa de ser uma equipa que causou muitas dificuldades a qualquer uma destas duas, e eu tenho a certeza que vai causar, inclusivamente ao Sporting também. Agora, o Sporting é obviamente favorito, nós não podemos, eu tenho aí, sigo as palavras do Manel e do Miguel, obviamente nós temos que seguir uma linha em que temos que estar extremamente confiantes, porque os nossos jogadores obviamente têm outro patamar de exigência e outro patamar de desafios, habitualmente semana a semana, e isso faz com que os jogadores encarem este desafio, espero eu, com outro tipo com encarar este desafio para vencer, como digamos assim. Agora, eu queria só realçar que isto não é uma equipa de segunda liga qualquer, que isto não é uma vitória que já está, e que os jogadores do Sporting, pelos motivos que eu disse, têm obviamente que encarar este jogo com uma grande seriedade, à semelhança daquilo que têm encarado desde que Ruben Amorim entrou na equipa do Sporting. Ainda assim, eu pergunto aqui ao Miguel, apesar de facto deste poderio no contexto da segunda liga do Casa Pia, se acreditas que Ruben Amorim irá aproveitar outra vez esta oportunidade para lançar alguns jogadores menos utilizados. Por exemplo, quando ele fez a antevisão ou na conferência de rescaldo do jogo anterior, mas já a fazer a antevisão do jogo com o Penafiel, ele dizia que o Sporting tinha a necessidade de mudar jogadores, porque a equipa vive muito da intensidade e da frescura física e, portanto, tinha forçosamente que alterar a equipa. Sim, mas sabes que do que se tem visto esta época, eu acho que esse é um desafio que a nossa equipa técnica e o Ruben, obviamente, encaram com grande à vontade, porque... Enfim, eu lembro-me quando o Mateus Reis começou a jogar, também diziam que o Sporting já estava a jogar com jogadores menos utilizados. Agora toda a gente diz que o Mateus Reis é um grande jogador. O Ugarte começou a ser utilizado, havia um pânico, ainda para mais era para o lugar do João Palhinha, que se lesionou, e afinal foi uma boa notícia. Tivemos do lado direito o Jogai e o Pedro Porro, e agora temos o Gonçalo Esteves, e por isso acho que estes jogos e estas oportunidades são fundamentais para a filosofia do nosso plantel, e acho que a equipa técnica consegue motivar muito bem os jogadores nesse sentido, porque o que tem sido, não queria utilizar a palavra impressionante,
mas é aquela que pelo menos me veio agora à cabeça, tem sido, ou seja, essa mudança exatamente de peças no xadrez do Sporting, mas a equipa continua a jogar bem, os blogs continuam a funcionar e as vitórias continuam a aparecer, e por isso acho que esta é das tais dificuldades que nós, de facto, transformamos em oportunidades e aí o chapéu tem que ser tirado ao Ruben Amorim e à sua equipa, porque, de facto, conseguiram construir este espírito dentro dos jogadores que se percebe que eles têm todos muita vontade de fazer parte do 11 e cada vez que têm uma oportunidade de o fazer, criam depois a tal dor de cabeça suplementar, porque volto a dizer, é bastante curioso ver que o Sporting, ainda há uns meses, ou há 2, 3 meses, havia debates televisivos sobre a pouca profundidade do plantel do Sporting e que parecia que não tínhamos alternativas, e a resposta que a equipa tem dado tem sido exatamente essa, provado a toda a gente que qualquer jogador que faz parte deste grupo é uma alternativa, e é uma alternativa credível, e que a equipa não tem sofrido com estes ajustes, e por isso também acredito que o Ruben os volta a fazer. Não sendo um plantel sobrelotado dos jogadores, é um plantel que tem soluções. E é isso que tem mostrado também. Tem muitas soluções e o clube tem soluções. E é isso que também eu acho que o Ruben tem demonstrado, que o clube, de facto, fazendo esta quase pesca na equipa B e no Sub-23 ou até noutras equipas, acaba por provar que de facto o plantel foi construído com uma filosofia, com uma estratégia e que ela está a ser aplicada e com bons resultados, e por isso acho que estas, volto a dizer, que estas dificuldades ou aparentes dificuldades se têm transformado em oportunidades para todos estes jogadores e não há hoje em dia, enfim, praticamente 11 iguais quando se fala entre adeptos sportinguistas, porque há sempre um que gostava de pôr um jogador ou outro, etc., o que eu acho também que é sinal da vitalidade do plantel. Foi também assim em Barcelos, de resto no 11 que Ruben Amorim apresentou frente ao Gil Vicente. Os Leões venceram por 3-0 com golos de Nuno Santos, Gonçalo Inácio, que acabou por ser também determinante nesta partida, e Daniel Bragança, o que se estreou a marcar na equipa principal. E no final do jogo, Ruben Amorim, analisando este triunfo, garantiu que não é por o Sporting ter alcançado a 10ª vitória consecutiva que está tudo bem no Sporting e que nem sequer há tempo para pensar nisso, mas que este registro não deixa também de ser impressionante e que não é propriamente normal no contexto do futebol português. Os jogadores têm estado bem, que estão sólidos, que são muito competentes naquilo que fazem, mas é passado. Retirar aquilo que fizemos bem nos jogos, aquilo que não fizemos tão bem, porque houve muitas coisas que não fizemos bem, mesmo hoje, a forma como o jogo estava após a expulsão e nós é que expulsámos um jogador nosso, é da nossa responsabilidade. E portanto é aprender com todos os jogos, não olhar só para o resultado. Da mesma forma como nós já tivemos derrotas em que aprendemos muito, também aprendemos com as vitórias, aquilo que devemos fazer, que não devemos fazer. Mas parabéns aos jogadores por esta série, que não é muito normal, mas o importante agora é continuar a vencer. Miguel, são então 10 vitórias consecutivas e, mais uma vez, o Natal na liderança do campeonato. Qual é que é a importância destes dados nesta fase da temporada? André, não me querendo repetir, primeiro ganhar é sempre bom, seja no início, no fim, no meio, na pré-época, diria que a ganhar é que se faz cultura de vitória. E estar na liderança, neste particular no Natal, para nós sportinguistas tem alguma razão de ser, porque é o desfazer, mais um ano onde se está a desfazer o tal mito que algumas pessoas tentaram criar relativamente às equipas do Sporting. E por isso acho que seria ótimas notícias se estivéssemos daqui a uns meses aqui a discutir as 20 vitórias consecutivas do Sporting, e melhor ainda se chegássemos a um número mais elevado. Mas acho que o Ruben tem dito e os jogadores têm dito e a estrutura tem dito, enfim, o que se tem trabalhado ao longo deste último ano e meio, de facto é encarar cada jogo como uma final e como também estava a ouvir aqui esta conferência de imprensa do Ruben e o que ele diz, de facto é verdade, isto não há tempo sequer para saborearmos um pouco das lideranças, etc., porque a verdade é que
vamos já ter um jogo com o Casa Pia que tem que correr bem, que o correr bem implica continuarmos na Taça Portugal, o não correr bem implica sairmos de uma competição e de um objetivo. Depois, antes do ano acabar, há novamente um jogo altamente importante contra o Portimonense e assim sucessivamente, ou seja, não dá muito tempo para pensar e por isso a melhor forma de se encarar estes períodos onde não temos assim tanto tempo para pensar é com boas sensações, e as melhores sensações, Manel, dir-me se eu estou errado, as melhores sensações é ganhar dentro de campo e estar-se à espera do próximo para se voltar a ganhar, e acho que tem que ser essa cultura de vitória que se tem de trabalhar cada vez mais aqui no Sporting. E vimos ali 3-0 no marcador, mas a verdade é que não foi um jogo fácil para o Sporting. Foi de resto um jogo muito quente, com muitos cartões, muitas incidências, um penalti falhado pelo Sporting, 2 expulsões, 3 se considerarmos a expulsão do diretor clínico do Sporting. Como é que avalias tudo isto e sobretudo a arbitragem de Tiago Martins? João Pinheiro esteve muito bem. Acho que é a primeira coisa que devemos dizer sobre a arbitragem do Tiago Martins é que o João Pinheiro esteve muito bem no VAR e ainda bem cá a VAR. Acho que este foi daqueles jogos que até aquelas pessoas um pouco mais tradicionalistas, diria, e que ainda tentam discutir as vantagens do VAR, acho que perante o que aconteceu em Barcelos, enfim, acho que é mais ou menos unânime toda a gente perceber o que aconteceu e qual a importância de ter um bom VAR também. João Pinheiro salvou Tiago Martins, a arbitragem de Tiago Martins? Eu acho que o João Pinheiro deu grande valor a esta figura nova que há no futebol, que é o VAR, e acho que portou muito bem, fazendo, enfim, pela arbitragem toda, de facto um excelente trabalho. Sobre o Tiago Martins, acho que há algumas coisas que devemos partilhar e devemos dizer, até porque nos obriga a pensar e a refletir um bocadinho sobre algumas das incidências e dos acontecimentos que passaram nesse jogo. A começar, é sempre de estranhar quando uma equipa faz 10 faltas e a outra 9, uma equipa marca 3 golos e a outra nenhuma, há uma equipa que ataca mais, tem mais ataques, etc., e que faz mais uma falta que a outra. No entanto, o Sporting teve 5 cartões amarelos contra apenas um do Gil Vicente, o que por si já me parece um pouco desequilibrado. Depois, além da expulsão do jogador do Gil Vicente, enfim, o caricato, se quisermos, deste jogo é que sem VAR o jogador do Gil Vicente não teria sido expulso e o Ugarte teria sido expulso. O Ugarte, que no caso em concreto não tinha feito absolutamente nada para ser expulso, e por isso o que terá visto o Tiago Martins para expulsar o Ugarte. Essa para mim foi uma dúvida que eu fiquei já dentro de campo e gostava de tentar perceber, uma vez que o Neto e o Ugarte dizer que estavam ao lado um do outro é uma forma querida de dizer que estavam separados por 3 metros, e por isso faz-me um pouco confusão como é que se confunde um jogador com o outro, um tem barba, o outro não, um tem 32 anos, o outro tem 20, enfim, não são propriamente parecidos, e por isso fez-me um bocadinho confusão no campo, mas mais uma vez o João Pinheiro teve de facto muito bem. Sinto-me tentado a partilhar aqui com vocês e com os nossos espectadores, porque tive acesso, vamos pensar que eu tive acesso a algo que terá sido escrito no relatório do árbitro sobre a expulsão do nosso médico, do João Pedro Araújo, Dr. João Pedro Araújo. Segundo o que eu consegui apurar, ele terá sido expulso por comportamento irresponsável. E alguém terá dito que ele deixou de prestar assistência ao jogador que estava lesionado e dirigiu-se ao guarda-redes do Gil Vicente num tom provocatório e agressivo, o que provocou o conflito. No entanto, não foi perceptível aquilo que foi dito devido ao barulho no estádio. Ou seja, um árbitro terá expulso um médico de campo, não ouvindo o que ele disse, mas achando que o tom com que ele disse algo que o árbitro não ouviu, ainda para mais estava de máscara,
E por isso, através da máscara, talvez dos olhos, fez uma provocação de tal forma a um jogador que se viu expulso de campo. Ainda para mais, eu já tive o cuidado de rever as imagens, as poucas que a transmissão televisiva mostra sobre o lance, e o que se vê é o Dr. João Pedro Araújo a assistir, o lugar está no chão, e o Dr. João Pedro Araújo está de joelhos, acredito até que é com o joelho esquerdo no chão, e vê-se o Tiago Martins a chegar-se ao pé dele e a expulsá-lo, e ele olhar para cima. Mas, como digo, ele deve ter nos seus olhos uma agressividade e uma provocação de tal ordem que lhe valeu uma ordem de expulsão. O que estás a questionar é a interpretação do Tiago Martins, sendo que... Não. O que eu estou a dizer é que eu estou a ler uma coisa que me foi transmitida e que terá sido aquilo, as razões pelas quais. E a mim volto a dizer, faz-me confusão que um médico que está de joelhos no chão continua a assistir o jogador, ou seja, não houve nenhuma paragem, não se levantou e não desatou a correr em direção ao guarda-redes. Guarda-redes esse que se relembre, se calhar as pessoas não estavam atentas ao jogo, já tinha sido assistido pela equipa médica do Gil Vicente mais do que uma vez e estava a coxear, mas por acaso, quando viu ali um colega de profissão no chão, achou por bem dizer alguma coisa. Relembrar também que quando o doutor João Pedro Araújo é expulso, não havia penalti para ninguém. Nem havia falta, porque o lance do Ugarte, apesar do João Pinheiro, e muito bem, o ter visto, e do Manel, também acredito que o vi, o André também traz, eu também vi, enfim, viu muita gente, o árbitro infelizmente não viu, e foi nesse momento se calhar, de alguma desorientação onde se passou mais este episódio. E eu acho que não é crime, não é razão para castigos, as pessoas também não... Temos de viver um bocadinho bem com a liberdade de expressão enfim, as pessoas podem dar a sua opinião sem ofender ninguém. E eu acho que o Tiago Martins não tem sido, de facto, muito feliz com o Sporting. Isto não é dizer que ele... Não é dizer nada, é só constatar algo que se pode... Enfim, ver com alguma naturalidade, porque basta ir ler o que foi dito, as últimas exibições, etc., não tem sido feliz. E mesmo estes amarelos, há 2 dos amarelos que são por faltas inexistentes, ou seja, que interrompe jogadas do Sporting por faltas inexistentes, e depois é tal coisa, os jogadores do Sporting, não sei, talvez sejam os penteados, que são muito agressivos, que dão estes amarelos depois em catadulpa. E o que eu digo, e já repeti isso muitas vezes, se olharmos para todos os casos de forma isolada, muitas vezes vamos dizer, não, teve razão, não é? Disse umas palavras ao árbitro e não pode. A grande questão é, e os outros nunca falam com os árbitros, são só os jogadores do Sporting, e sempre de forma má. O que deixa algum desconforto, diria eu, e acho que devemos olhar para o jogo, depois para a parte do jogo jogado, que apesar de todas estas incidências e todas estas complicações que aconteceram, a equipa acabou por dar uma grande resposta e acho que a devíamos dividir em 2 momentos. Uma ainda na primeira parte, que eu também já vi uns teóricos do nosso futebol a fazerem grandes teorias, que o Ruben não deveria ter jogado com 3 centrais. Eu pergunto, mas porquê? Ganhámos 3-0. A equipa continua a jogar bem, ainda para mais. Jogar com 10, com este sistema, o campo de facto fica cheio de espaço, não é, Manel? Tivemos o jogo 10-10, até qualquer dia alguém na FIFA ainda inventa tirar um jogador ao futebol porque o campo ficou maior. O João Ligança vai falar sobre isso. Eles não entendem o porquê do treinador fazer isso. É meia dúzia de pessoas que estão sempre no contra, isso é hábito no Sporting. O Rubén Amorim, ao colocar em vez do Sarabia, o Nuno Santos, ele quis dar mais... Sabe que o Nuno Santos é mais rápido que o Sarabia, defende melhor que o Sarabia, e portanto, não era por causa do Sarabia estar a jogar mal. Foi uma questão dele interpretar que o Nuno Santos dar-lhe mais garantias naquela posição. E aconteceu. E aconteceu. É que além do mais, o que eu acho extraordinário, eu vi programas, foram feitos a seguir à vitória do Sporting. O Sporting ganha 3-0, onde... Na primeira parte há logo essa mexida, ou seja, nós quando o Neto é expulso ficamos ali durante uns minutos a jogar apenas com dois defesas, com 2 centrais, e o próprio Ruben olha para o jogo, vê enfim, o que está a acontecer e toma a opção de tirar o Sarabia e fazer, enfim, mexer no puzzle dos jogadores e de repente voltarmos a ter 3 centrais com o Nuno do lado esquerdo a marcar mais um golo, enfim, era daqueles... Interrogo-me sempre se estes números fossem feitos por um jogador português de
de outra equipa portuguesa, de outro grande, ou seja, do Benfica ou do Porto, se tivessem um jogador português com aqueles números, o que é que aconteceria? Será que tínhamos os comentadores a dizer que ele merecia ser chamado à seleção? Será que tínhamos o selecionador nacional a olhar para ele? E já no ano passado o Nuno tinha feito uns números bastante bons em termos do que são golos e assistências, que acabam por ser o piripiri do futebol, e acho que voltou a marcar um golo. E depois... O segundo momento é a segunda parte, porque de facto o Sporting na segunda parte foi demolidor. Nós marcámos 3 golos, mas podíamos ter marcado 6 ou 9 golos. Tivemos muitas hipóteses. Tivemos Gonçalves falhou uns 4, uns 3 ou 4. Eu prefiro ver que o guarda-redes, o Gil Vicente, defendeu vários golos ao Pedro Gonçalves. Não, mas o Pedro não é normal fazer aquilo. O Pedro habituou-nos mal. O Pedro é das pessoas que colocam melhor o pé à bola. Eu penso que às vezes um penalti falhado mexe com o nosso subconsciente e fazia-lhe falta, a seguir ao penalti falhado, uma finalização. Eu, mais uma vez, se calhar as regras mudaram, temos o Pedro para depois dizer que eu não tinha razão, mas eu confesso que para mim quem marcou o segundo golo do Sporting foi o Pedro Gonçalves. Eu vejo o Gonçalo Inácio a saltar e a desviar-se, e a quase a desequilibrar-se com a bola que lhe bate, e até se vê, que eu já vi a repetição várias vezes, num primeiro momento, eu até acho que o Gonçalo está um pouco angustiado porque acha que está em fora de jogo, depois na imagem vê-se claramente que não está, mas eu acho que ele tem essa sensação. E na cara dele toquei na bola. Quase com pena de ter tocado na bola e tiram o golo ao Pedro Gonçalves, também não percebo muito bem porque. Então se calhar vamos mesmo passar a bola ao Pedro Azevedo, até porque este é um dos lances que vai estar em análise. Vamos olhar para os principais casos de arbitragem deste Gil Vicente Sporting. Pedro, mais uma vez, boa noite. Vamos então começar. Tivemos, de facto, uma arbitragem com muitas incidências. Tivemos aqui aquele lance há pouco que o Miguel também já falou, talvez insólito, a expulsão do médico de campo. Vamos começar aqui por um lance aos 14 minutos. Foi o lance da expulsão de Fujimoto, depois da entrada dura sobre Mateus Reis. Pareceu-te uma boa decisão, tomada no final por Tiago Martins, depois de consultar as imagens e o vídeo-árbitro? Sim, portanto, 2 fases. Uma primeira é que a decisão é errada e depois corrigida pelo VAR. Portanto, foi um lance de ataque do Sporting pelo lado esquerdo. O Fujimoto entra sobre o Mateus Reis, é uma entrada em tackle com velocidade, intensidade, com a sola da bota atinge a zona do tornozelo do Mateus Reis. Provoca sério risco à sua integridade física, portanto é um lance que se enquadra como uma falta grosseira, como tal para expulsão. Numa fase inicial, Tiago Martins fica ali muito na dúvida sobre a cor do cartão a mostrar, acaba por exibir o amarelo. No entanto, bem, o João Pinheiro acaba por intervir e salvar aquele que seria o primeiro erro grave de Tiago Martins no jogo. Portanto, no final, após revisão do VAR, Tiago Martins toma a decisão correta, que é de expulsar Fujimoto. Vamos aos 23 minutos, Pedro, o lance da expulsão de Luís Neto. Sim, portanto, sensivelmente a meio campo o Pedrinho aparece no chão. Primeira reação de Tiago Martins é de expulsar o Ugarte. Portanto, neste tipo de situações, o árbitro normalmente está posicionado de costas para o meio campo. Portanto, este lance, 99% de probabilidade de ser passado nas costas do árbitro, que teve de depender da informação de um colega de equipa. Acabou por expulsar mal o Ugarte, e depois, após a intervenção de João Pinheiro, tomou a decisão correta, que foi a de retirar a sanção disciplinar ao Ugarte e de expulsar Neto pela conduta violenta, digamos, no lance. Conduta violenta, e por conduta violenta, passo a explicar, é quando há este género de infrações em que a bola não está a ser disputada no local. Pedro, vamos só tentar fazer o exercício que eu estava a ouvir com alguma atenção e fiquei com dúvidas. Se o Tiago Martins está de costas, alguém lhe disse que para ele expulsar o Ugarte e não o Neto, e depois é que disseram, afinal não era o Ugarte, era o Neto. É que parece tudo um pouco confuso.
Percebes? Sim, portanto, é só nesse sentido. Uma naquela coisa é ele situação- não fazer nada. Agora, ele muito rapidamente olha para trás, vê um jogador no chão e dirige-se ao Ugarte para o expulsar. E isso é que me faz um pouco confusão. Ele estava aflito ao Pedro. Ele depois de expulsar o jogador do Gil Vicente, ou querer expulsar o Ugarte, estava aflito para arranjar uma solução de ficar 10 para 10 e foi o que aconteceu. Não estou a dizer que o Neto não foi bem expulso. O Neto foi muito bem expulso. Claro. Agora, Sim, ele queria logo o Ugarte, era o que estava mais à mão. Portanto, como disse, o posicionamento do árbitro naquela situação é de estar de frente para o guarda-redes, portanto, de costas para o meio-campo. Portanto, ele teve que depender de um colega, se fosse o quarto árbitro, fosse um dos árbitros assistentes para aquela tomada de decisão. Acabou por expulsar o jogador errado, após informação do VAR, acabou por retificar a situação. O João Pinheiro estava tudo estragado, porque até o quarto árbitro, ou um dos colegas do Tiago Martins, terá, enfim, olhado e visto mal, apesar de estarem ali perto e dentro do campo, olharam e confundiram o jovem de 20 anos com o nosso trintão. Está certo? Foi a segunda reversão por parte de João Pinheiro em relação àquele que seria mais um erro grave de Tiago Martins. E já agora, rapidamente, Pedro, como é que vês aqui esta informação há pouco avançada pelo Miguel, um árbitro, esta informação que alegadamente estará presente no relatório de Tiago Martins, a interpretar como agressividade a forma como o médico está... O tom. É o tom provocatório e agressivo, porque ele confessa que não terá percebido o que foi dito. Por isso o tom provocatório de máscara é que eu estava aqui a tentar imaginar e a fazer com o Manel tons provocatórios de máscara. Não sei, não sei, parece-me tão absurdo e tão estranho. Ou seja, não conseguindo ouvir, por causa do barulho, segundo Tiago Martins, o que disse o médico do Sporting, não conseguindo ver a expressão também do médico, porque estava de máscara, como é que se pode interpretar que o que disse o médico do Sporting eu vejo aqui foi com alguma agressividade? Duas situações, e portanto ou teria que ser uma de duas, ou as palavras dirigidas pelo médico do Sporting ao jogador do Gil Vicente, ou alguma atitude mais agressiva que justificasse essa expulsão. Agora teria que rever o lance para poder enquadrar numa ou noutra, mas... Dos joelhos, e por isso é um pouco confuso. Eu percebo também, Pedro, todos nós vemos futebol e todos nós já vimos elementos do staff e da equipa técnica a serem expulsos pelos árbitros. Enfim, já toda a gente viu. Naquele caso em concreto, quem se deslocou até um sítio onde não era chamado foi o guarda-redes do Gil Vicente, e que deve ser um anjinho, além do mais, porque fizeram-lhe um tom provocatório e agressivo o suficiente para ele ser expulso, mas o senhor anjo guarda-redes do Gil Vicente manteve-se impávido e sereno, e ele sim, sem nunca fazer nada, apesar de ter ido para uma zona que não era a sua, onde estava o lugar estendido no chão a ser assistido, e isso não valeu qualquer reparo do árbitro. Mas a postura agressiva do João Pedro Araújo a assistir o Ugarte vale a ordem de expulsão. Acho isto tudo muito absurdo, confesso. Olhando para... Eu já tive o cuidado de ver as imagens. Se calhar via-se ali, não sei, uma agressividade latente. Não é perceptível. De facto, eu próprio terei que rever as imagens, mas não tendo percebido o que foi dito, se o árbitro não percebeu o que foi dito, se o árbitro então terá visto alguma atitude mais agressiva por parte do médico do Sporting. Caso contrário, eu não vejo como enquadrar a expulsão. Muito bem, vamos se calhar avançar então para os outros lances. Aos 28 minutos, o Gil Vicente reclamou um penalti por alegada mão na bola de Mateus Reis. Sim, portanto, aqui Mateus Reis faz um carrinho na tentativa de bloquear um remate do Talocha, salvo erro. A bola acaba por embater no seu braço direito, que é o braço que se encontra por baixo do corpo, junto ao solo. Na minha opinião, com a sua ação e pelo posicionamento do braço, não há um aumentar não natural da volumetria corporal. Portanto, até se pode considerar que aquele braço está numa posição para posterior apoio no solo. Por exemplo, teria a opinião contrária caso a bola tivesse batido no braço que Mateus Reis tem no ar. Mas, portanto, devido ao posicionamento do braço do Mateus Reis, que não aumenta de forma não natural a volumetria
portanto não tem o braço excessivamente aberto, não deixa o braço para trás. Creio que houve uma decisão correta por parte do Tiago Martins neste lance e não houve um erro claro e óbvio por parte do árbitro neste lance para eventual intervenção do João Pinheiro. Pedro, Sim. Estás-me a ouvir? Sim, estou a ouvir. Mas os cartilheiros, eu ontem estive muito atento aos cartilheiros, dizem que eles nem viram com a bola, quando bateu, podia-lhe ter batido no braço, mas o braço estava encostado ao corpo e estava de costas para a baliza, ele nem estava de frente para a baliza. E os cartilheiros ontem começaram a dizer que ele tinha o braço aberto. Abriu o braço para a bola não passar. Estás a perceber? O braço Querem que está aberto iludir as pessoas. Os cartilheiros estão ontem todos na televisão. Os cartilheiros foram unânimes. Os cartilheiros das outras equipas, não? Porque a gente somos muito mal representados em alguns canais. Portanto, diz que abriu o braço para a bola e a bola não sabe se ia gol, se não ia. Estás a perceber? Portanto, eu acho que... Há um braço que de facto está aberto, é o braço esquerdo. O braço está encostado ao corpo e ele virou as costas à bola. O braço direito, que é o que está por baixo do corpo, não deixa o braço para trás. O braço não aumenta de forma não natural para aquela situação, não aumenta de forma não natural a volumetria. Portanto, na minha opinião, e entendo que possa haver outro tipo de avaliação, de pessoas que considerem que o braço estava excessivamente aberto, não partilho dessa informação. Sim, foi decisão correta, precisamente. A decisão de Tiago Martins. Vamos avançar, temos de avançar. Aos 36 minutos, o penalti de Vítor Carvalho sobre o Garte é bem assinalado, Pedro? Sim, portanto, o Garte já no interior da área joga a bola, acaba por ser derrubado por Vítor Carvalho, que chega atrasado, e acaba por atingir com pontapé a perna do Ugarte. Terceiro, ocorre aquilo que seria o terceiro erro grave por parte de Tiago Martins, ao não assinalar pontapé de penalti. João Pinheiro, uma vez mais, bem a reverter a decisão, a informar o árbitro da infração, e Tiago Martins acaba por voltar atrás e assinalar então o pontapé de penalti. Muito bem, Pedro, vamos então ao gol de Gonçalo Inácio. Ainda antes de perguntar se de facto o gol é legal em função da posição do defesa central do Sporting, pergunto já aquilo que também, a pergunta que há pouco o Miguel estava a fazer, e na opinião dele o gol deveria ter sido atribuído a Pedro Gonçalves. Como é que avalias esta atribuição do gol ao defesa do Sporting e depois a tua avaliação em relação ao posicionamento? Portanto, aqui eu acredito que o que teve mais impacto na questão da avaliação do jogador que marca o golo é a influência na jogada. E de facto, eu não digo que o golo, não estou a dizer que o golo devesse ser atribuído a A ou B, mas foi o entender que o Gonçalo Inácio tem uma influência decisiva no desfecho da jogada. E portanto acredito que terá sido por aí que o golo foi atribuído a Gonçalo Inácio. Em relação à questão da posição, de facto, naquela altura ficam algumas dúvidas, porque o Gonçalo Inácio estava a recuar, estava no movimento, portanto, no movimento no sentido de defensivo, mas há um jogador, Samuel Lino, que está a colocar o Gonçalo Inácio em jogo, portanto o golo foi bem validado. Pedro, isso parece-me quase... Enfim, primeiro que acho que da intenção ou da influência do Gonçalo Inácio no golo, claro que tem, mas diria que o Pedro Gonçalves também tem um bocadinho, não é? Chutou a bola com a intenção da bola ir para dentro da baliza, etc. E por isso era quase a mesma coisa que no primeiro golo do Sporting terem tirado o golo ao Nuno Santos para dar à defesa do Gil Vicente e dizerem que é um autogolo, porque a bola também faz um desvio. Agora, há claramente uma intenção tanto do Nuno Santos como do Pedro Gonçalves em rematar para dentro da baliza, e por isso é tal coisa. Se calhar deve haver aí uma regra, aquelas coisas de laboratório e de biblioteca que se fazem depois para se aplicar para dentro de campo, mas olhando, volto a dizer, olhando para aquilo tudo e olhando para o lance, volto a dizer, olhando para a expressão do próprio Gonçalo Inácio quando vê que toca na bola e olhando para aquilo tudo, faz uma maior confusão. De repente, quem é que foi o gol? Do Gonçalo Inácio. Eu fiquei com a sensação de que o gol tinha sido do Pedro Gonçalves, e quando vi no ecrã que foi atribuído ao Gonçalo Inácio fiquei surpreendido.
E depois, lá está, se fosse atribuído a outros jogadores de outras equipas, se calhar atribuem, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, o grande problema é o Pedro Gonçalves, o remate é um remate a Pedro Gonçalves e a bola levava à direção. Não tenho a certeza se ela ia direito à baliza ou se não ia, mas deu uma ideia de que ia direito à baliza. Portanto, não sei porque é que atribuem o gol ao Gonçalo Inácio. Ficou aqui a perceptível a posição dos três em relação... Ficamos com mais um central goleador também. Acho que temos que olhar as coisas pela positiva. Não é nenhum drama, só me faz um bocadinho de confusão. Pedro, vamos aqui terminar com o lance do gol do terceiro gol do Sporting, o gol de Daniel Bragança, a primeira vez que Daniel Bragança marca com a camisola do Sporting. Há aqui dois momentos de análise, não é assim? Sim, portanto é um lance de ataque rápido do Sporting pelo lado direito, conduzido pelo Paulinho, com os tais dois momentos de análise como referiste. Portanto, primeiro o Paulinho levanta o pé, assim como o jogador adversário faz. No entanto, Paulinho é mais rápido, consegue antecipar-se e jogar a bola. Portanto, aqui descarta-se a situação de eventualmente ser assinalada uma falta. Depois, no segundo momento, a bola acaba por embater no braço de Paulinho. E o Paulinho, na sequência, faz a assistência para Daniel Bragança. Portanto, aqui não há qualquer infração. Se este lance tivesse ocorrido no campeonato do ano passado, teria que ser assinalada a infração, mas a lei mudou e, portanto, só quando a bola embate no jogador que efetivamente, no braço do jogador que efetivamente faz o golo, é que o golo deve ser anulado. Portanto, não foi o caso. Quem marcou o golo foi Daniel Bragança. Portanto, golo bem validado por parte do árbitro da partida. E para terminar, Pedro, faço-te a mesma pergunta que fiz há pouco ao Miguel. Se, no fundo, foi João Pinheiro a salvar a pele de Tiago Martins. Qual é a nota de Sim, Tiago claramente. Foi um jogo com 3 erros graves em decisões de Tiago Martins, revertidos por João Pinheiro. Creio que na vertente disciplinar também foi comentada aqui. O Tiago Martins também tem aqui muito espaço de melhoria na questão da forma de gerir o jogo, de gerir os intervenientes, os jogadores de uma forma mais serena e pronto. João Pinheiro acaba por salvar aqui o jogo e repor a verdade desportiva numa arbitragem que teria sido desastrosa se não fosse o VAR. Uma noite infeliz de Tiago Martins, João Pinheiro a fazer um bom papel no que toca à avaliação do vídeo-árbitro. Nota 2 para Tiago Martins. Vamos avançar para o raio-x jogo. Raio-x jogo, João Olivença, e o tempo está a voar no programa de hoje, portanto vou-te pedir alguma capacidade de síntese. Estávamos aqui há pouco e estava o Miguel a falar sobre a decisão difícil, Rubén Amorim também o assumiu, de tirar Sarabia. Pergunto porque é que Rubén Amorim o decidiu fazer e de que forma é que o Sporting se organizou a partir daí, taticamente. Olha, André, ainda só para terminar o tema da arbitragem, ainda falar do cartão amarelo a Coates, que é precedido de uma falta sobre Coates, e um cartão amarelo a Ugarte, de uma falta inexistente por protestos que, obviamente, os jogadores por vezes também perdem a paciência com o conjunto de decisões erradas. Portanto, a juntar a isto também à decisão, às más decisões que foi esta arbitragem, nada contra o Tiago Martins, mas foi de facto ao nível paupérrimo. Agora, relativamente àquilo que é a análise do jogo, verificar que a equipa da equipa do Gil Vicente apresentava um 4-3-3 com o Pedrinho e o Fujimoto, os dois médios que apareciam muitas vezes a dar apoio ao Murilo, ao Fran Navarro e ao Samuel Lino. Samuel Lino do lado esquerdo, o Murilo do lado direito. Jogadores muito rápidos e influentes, quase como a fazer uma igualdade numérica no Sporting. E o Sporting, para travar este tipo de ataques, já com a saída de Fujimoto e uma situação 10-10, continuou a equipa do Gil Vicente com o Pedrinho a apoiar os 3 jogadores da frente. Não houve uma alteração do Gil Vicente nesse sentido. E na segunda parte, mesmo já até a saída do Nuno Santos, do Sarabia para a entrada do Nuno Santos, o Sporting teve-se adaptar. O Sporting adaptou-se mais ou menos com esta pressão ofensiva. Habitualmente consegue ter 3 jogadores na frente, o Paulinho, o Sarabia e o Pote. Desta vez teve que ter 2 jogadores, o Paulinho e o Pedro Gonçalves, e muitas vezes o Mateus Nunes também a dar ali aquilo que era a fechar
o médio centro, que era o Vítor Carvalho, para a bola não poder também chegar, que é para o Ugarte fazer depois a marcação ao Pedrinho e a bola não chegar a nenhum dos médios. O Sporting, projetando os seus laterais, do lado esquerdo, o Nuno Santos, e do lado direito o Gonçalo Esteves, conseguia colocar os dois laterais da equipa do Gil Vicente, o Talocha e o Ema, do lado, sempre muito recuados. Depois obrigava também, igualmente, a que os extremos não tivessem tão projetados na frente, os extremos do Gil Vicente. Portanto, esta pressão, com cerca de 5, 6 jogadores no meio campo contrário, a fazer constante marcação individual aos jogadores do Gil Vicente, obrigou muitas vezes que a equipa do Gil Vicente tivesse muita dificuldade a sair a jogar, como habitualmente é uma das características da equipa do Gil. Gosta de sair por trás a jogar, gosta de controlar a bola, gosta de ter a posse da bola, e o Sporting conseguiu anular muito bem este tipo de jogo, com esta abordagem que tomou. Depois, o Sporting não conseguia, obviamente, manter toda esta pressão durante a segunda parte inteira. É muito difícil. Uma pressão a 3 ainda se entende, uma pressão a 2 é mais complicada. E o Sporting muitas vezes também tinha, e foi obrigado a recuar e a reorganizar-se. Desta vez, quando o Sporting estava mais no seu meio campo defensivo, e aí já com os tais jogadores, o Murilo da equipa do Gil Vicente, já com o Samuel Lino projetado, os laterais da equipa do Gil Vicente também na frente, e o Pedrinho mais próximo daquilo que era o Fran Navarro na frente, o Sporting teve que se organizar numa linha de 5, com o Nuno Santos e o Gonçalo Esteves a fechar mais e a estar mais propenso aos duelos individuais, e depois o Pedro Gonçalves tinha que baixar ligeiramente, muitas vezes, para fazer uma linha de 3. O que acontece muitas vezes com o Sporting é que faz uma linha de 4. O Pedro Gonçalves baixa de um lado, o Pablo Sarabia baixa do outro. Desta vez o Sporting teve que se adaptar. O Paulinho sempre com um trabalho incrível a fechar o espaço entre os centrais e o médio centro, o Ugarte, o Mateus Nunes e o Pote sempre a tentar de alguma forma fechar o espaço ao Vítor Carvalho, ao Pedrinho e às entradas dos dois laterais da equipa do Gil Vicente. E o Sporting conseguiu anular muitas vezes, aliás o Gil Vicente não teve praticamente oportunidades quando o Sporting se organizava no seu meio campo. Quando a pressão, como eu referi há pouco, do Sporting na frente não resultava e o Gil Vicente de alguma forma conseguia desenvencilhar com um passe em profundidade, o Sporting era obrigado a recuar e quando recuava reorganizava-se desta forma. E porquê a saída do Pablo Sarabia? Agora é a altura de responder a isso. Porque, não só porque o Nuno Santos está mais rotinado a jogar no lado esquerdo, porque era fundamental que o Sporting tivesse uma linha de 5 pelas razões que já referi, pelos 3 avançados, pela entrada do Pedrinho e pela projeção dos 2 médios laterais da equipa do Gil Vicente, uma equipa que gosta de manter a posse da bola, portanto iria criar superioridade numérica nos corredores laterais com os laterais e os extremos, e iria criar igualdade numérica no corredor central com o Vítor Carvalho e com o Pedrinho, só com o Ugarte e o Mateus Nunes. Então era fundamental ter mais um jogador atrás com propensão ofensiva para pressionar, como mostrei na imagem anterior, do que ter um jogador na frente a fazer uma pressão de 3, mas depois faltar um jogador cá atrás e ficarmos em igualdade numérica no meio campo e igualdade numérica na linha defensiva, o que criava obviamente ali podia criar situações de desequilíbrio na equipa, o que aconteceu logo a seguir à expulsão. Portanto, por essa razão, muito bem o Ruben Amorim a reagrupar e reajustar a equipa desta forma. Depois, ofensivamente, o Sporting também projetava muito os seus laterais, e esta é a imagem seguinte que eu tenho para mostrar. O Sporting ofensivamente depois aproveitava o seu posicionamento que já tinha, dos 2 laterais extremos muito bem projetados na frente, mas também aproveitava o facto de Mateus Nunes ter uma grande velocidade, como nós conhecemos, e ocupar muito bem quase ali o lugar de Sarabia quando o Sporting apareceu. Portanto, o Mateus Nunes deambulava entre o corredor central e o corredor mais ou menos esquerdo do apoio ao Nuno Santos, para que permitira que Paulinho e Pote pudessem, ora uma vez à direita, ora uma vez no centro, pudessem alternar e retirar a marcação que era feita pelos 2 centrais, pelo Lucas e pelo Ruben Fernandes, e depois o Ugarte, que depois substituiu pelo Palhinha, que veio assumir a mesma posição, manter-se ali posicional, ou seja, o Sporting mantinha na mesma os 4 jogadores posicionais, com os 3 centrais e o médio centro, para garantir que a equipa não conseguisse jogar no corredor central na transição, quando perdesse a bola, mas também para garantir as coberturas. E depois há aqui outro apontamento importante, é que Gonçalo Inácio e Mateus Reis, os 2 centrais do Sporting, conseguiram muitas vezes jogar no meio campo contrário e obrigar a que os laterais e os extremos da equipa, principalmente os extremos da equipa do Gil Vicente, recuassem em campo, porque senão ficariam sempre em igualdade numérica aos laterais da equipa do Gil Vicente, porque o Nuno Santos ficaria com o lateral direito 1 para 1 e o Gonçalo Esteves ficaria 1 para 1 também com o Talocha. Portanto, de alguma forma o Sporting anulou muitas vezes estas ações, quer com o posicionamento, quer com a dinâmica individual do Mateus Nunes, do Mateus Reis e muitas vezes o Gonçalo Inácio, que atraíam até assim os jogadores do meio campo para de alguma forma libertar os jogadores da frente. E depois os gols surgiram naturalmente.
de realçar também que o trabalho do Paulinho foi extraordinário, o Paulinho e do Pote, mas principalmente o Paulinho foi extraordinário naquilo que era a pressão dos jogadores na saída de bola contrária da equipa do Gil Vicente, principalmente quando os jogadores tinham a bola para jogar no médio. O Mateus Nunes, o Pote e o Paulinho fecharam muitas vezes o corredor central, não permitindo que a equipa jogasse, não que a equipa jogasse como habitualmente jogava. E outra coisa, só para terminar, esta equipa do Gil Vicente é uma equipa que é muito forte com bola, é uma das poucas equipas do nosso campeonato que tem um salto positivo de golos marcados e golos sofridos, o que significa que é uma equipa com uma propensão ofensiva muito grande, com critério com bola e que finaliza muitas vezes, e que é uma equipa que está bem posicionada na Liga e que é uma equipa que pratica um futebol muito ofensivo e que por essa forma tem jogadores muito perigosos. E o Sporting conseguiu anular por completo, praticamente durante 90 minutos, esta equipa. E isto é um trabalho de organização defensiva e transição defensiva de um altíssimo nível. Num jogo foi claramente marcado pela arbitragem, onde era fundamental uma capacidade anímica de concentração e de organização acima da média. E o Sporting mostrou isso, e por isso os adeptos do Sporting podem estar muito satisfeitos, porque o resultado é claramente, na minha ótica até, peca ali por um golo ou outro. Se fosse 4-0 também não surpreenderia ninguém, porque a exibição foi realmente extraordinária na segunda parte. O Sporting mereceu por inteiro esta vitória, sem qualquer margem de dúvida. Uma vitória justa de um Sporting que, como dizia João, se soube adaptar à circunstância de estar a jogar com 10 jogadores, mantendo o sistema e mantendo-se confortável. De resto foi o que disse Ruben Amorim, e que foi essa a intenção para tirar Sarabia e colocar Nuno Santos em campo, e por isso mesmo chegou este triunfo por 3-0. Vamos sair do Gil Vicente Sporting, Miguel, e vamos para outros recordes do clube ao nível comercial. Falamos aqui do recorde anunciado de merchandising. Em apenas meia época, neste ano, já ultrapassou o número de vendas da época passada. Que era o recorde, se não estou em erro. E é um recorde. Já era um recorde. Que estes números são impressionantes e são o resultado do quê, Miguel? Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que é fruto da estratégia da administração e da execução e operacionalização de várias equipas e departamentos depois do Sporting. E costumamos, enfim, costuma-se dizer, já vi até alguns artigos sobre isso, que é uma sequência em dominó, ou seja, são várias coisas em conjunto, entre as quais, obviamente, a nova parceria dos equipamentos principais com a Nike, mas também, e obviamente, a nova loja verde online e a inauguração da primeira Megastore no estádio e as obras correspondentes, etc, etc. Mas a tal estratégia que eu referi logo no início da questão, acho que faz parte, e acho que devemos olhar para ela, e ainda hoje demos mais um passo nesse sentido, ao fazermos a apresentação das 11 pranchas de surf que agora o clube também vai ter e que todos os nossos sócios e adeptos terão à disposição e que podem ser feitas através de encomenda, etc. Mas depois pensar-se, mas então só vão vender pranchas. Não. Além do Sporting ter apostado, e eu estava a ouvir com atenção as palavras dos nossos surfistas, da forma elogiosa como eles estavam a dizer que o Sporting começou no surf a dar passos pequenos para chegar agora onde está e continuar essa caminhada, e por isso temos dois. Estava só aqui a esquecer-me a pensar uma coisa, só falei no surf, mas também vamos lançar um skate Sporting que será comercializado para o ano. E temos dois embaixadores, um no surf, que é o João Macedo, e outro que é o pequeno Tomás Godinho no skate, que é vice-campeão nacional e acredito que ainda nem tem 10 anos, mas anda de skate como se tivesse 15 ou 20 e já fez algumas coisas e é bastante engraçado vê-la fazer, mas voltando um bocadinho ao surf e ao facto desta figura que é o João Macedo, que é alguém que pôs a Ericeira também no centro do mundo e nesta tentativa de um mundo mais ecológico e mais verde, e nós também vamos continuar, tal como tem sido a panagem nos últimos anos, vamos continuar a produzir conteúdo e vamos dedicar-nos a fazer da Green Quest com o João Macedo,
contando um bocadinho da sua história e realçava novamente estas pranchas de não sendo eu propriamente um surfista. Acho que a única vez que tentei uma coisa dessa já foi há mais de 30 anos e por isso já foi há alguns aninhos, mas o que mais me chamou a atenção, além da diversidade das mesmas, foi a aposta que o Sporting faz já numa prancha ecológica, onde eu aprendi, entre outras coisas, que nas outras pranchas, não naquelas que o Sporting faz, obviamente, mas que noutras pranchas de surf que ainda são utilizados os produtos provenientes do petróleo e algumas coisas como cianeto, que eu não fazia a mínima ideia, mas que essa prancha ecológica acho que é um passo já para o futuro, a caminhar para o futuro e é mais um passo nesta estratégia grande que o Sporting tem e que já tem estes resultados extraordinários com estes recordes de merchandising que acredito, só tendo meio época, que vamos continuar a bater o recorde e a chegar ainda mais longe. Para um planeta cada vez mais verde e para um Sporting cada vez mais eclético com estas apostas. Muito obrigado, Miguel, Manuel Fernandes, Pedro Azevedo e João Olivença pela vossa presença em mais um Raio-X Sporting, a análise do Sporting Clube de Portugal à segunda-feira aqui na Sporting TV.